Então, eu queria ver o Paquetá ali, naquela função, ele recebendo essa bola ali, sabe? Intermediária para frente. E enxergar o jogo mais de frente. Não tenho visto isso. O Felipe Luiz, eu entendi o que ele falou, acho que ele pede isso para o Paquetá, mas não está acontecendo. Salve, salve, nação! Vamos embora com mais um vídeo aí falando sobre o nosso Flamengo aqui. Nesse vídeo aqui vamos repercutir a fala de Zinho falando sobre o Paquetá. Será que o Felipe Luiz está escalando mal o Paquetá? Ou ainda é falta de entrosamento do Paquetá com o time do Flamengo, que período de adaptação ou readaptação ao futebol brasileiro, está mal fisicamente? Várias situações foram pautadas aí em relação ao mau momento que o Flamengo vem vivendo, e o Paquetá também, né? E nesse vídeo aqui vamos debater isso aí, junto aí você e a opinião de Zinho aí, né? Então deixe seu like aí, se inscreve no canal, ative as notificações que é bastante importante, deixe seu comentário aí, e tamo junto, nós vamos embora mais um vídeo aí, mais um react aí, bora! O Flamengo foi para Salvador e voltou Oswaldo Pascoal com os primeiros 3 pontos do Campeonato Brasileiro. Agora soma 4 na tabela de classificação. O Flamengo conseguiu uma coisa espetacular ontem, né? No primeiro tempo, o Flamengo teve 2 Que finalizações. golaço do Pulgar. Não, essa é que pedrada que ele mandou, ó. Pegou Espetacular, bem na bola, né? pegou bem na vitória em cima. Tem dia que é para ganhar e tem dia que é para dar espetáculo. Ontem era dia para ganhar. O Flamengo precisava ganhar. Não jogou bem. Não jogou bem. Mas precisava ganhar. Eu quero fazer aqui coro às vozes de Zé Elias e Zinho. Eu não consigo ver o Paquetá jogando aberto pela direita. Toda bola que ele pega, ele toca para trás. Ele pega a bola, toca para trás. Agora o Paquetá virou mordomo? Não, porque... O Arrascaeta jogou bem? Não. Não. O Carrascal jogou bem? Muito, quando entrou muito. O Carrascal desequilibra. O Cebolinha jogou bem. Bem, o melhor, talvez o melhor. O Pedro, o melhor 9 do planeta, jogou bem? O Pedro está jogando muito mal. Eu sou o fã número 1 do Pedro. O Pedro está jogando muito mal. Aí entra o Bruno Henrique, que vai ter que jogar de costas. Nessa formação, o Bruno Henrique tem que jogar de costas para o zagueiro. E ele não tem esse perfil. Qual é o perfil do Bruno Henrique? Dá um tapa na frente e sai correndo atrás da bola. E dá uma pedrada quando chega na bola dentro da grande área ou fora da área. Esse é o perfil do Bruno Henrique. Quando ele vai jogar de centroavante, parado, no meio da zagueirada, os caras acham graça, os caras acham maravilhoso. Porque o bom dele é o lançamento, a bola chegar. O debochado não jogou bem. Né? Tem o Rossi, você vai dizer quem que jogou bem? O Rossi jogou bem, Cebolinha jogou bem, o Emerson Royal não jogou mal. Os zagueiros estão cozi. O Léo Ortiz bate a falta pro segundo gol. Cebolinha. E eu vou dizer um negócio, assim, o Paquetá jogou 10 anos na Europa. Na Você Itália, acha que o Paquetá tá jogando o quê? o Paquetá jogando de meia ponta. E o Paquetá é segundo volante. No máximo terceiro volante. Não, porque tem muita gente dizendo que ele tá jogando de ponta. Você Não, discorda? o Paquetá joga de meia ponta. O Paquetá tem uma dificuldade de jogar olhando pro lateral, porque ele tem um espaço restrito. Isso o Zinho pode falar melhor que eu, porque ele jogava de ponta esquerda, depois jogou de meia ponta. Vamos ouvir o Felipe e depois eu quero escutar o Zinho na cola. O que diz o Felipe... Pelo mapa de calor ali, o Paquetá jogou do quê, Tetra? Eu entendi o que o Felipe falou. Ele é um meia quando o Flamengo tem a bola, ou ele quer que o Paquetá seja um meia, né, que venha por dentro ali, próximo do Arrascaeta, intermediária ofensiva, vamos dizer assim, porque para construir o jogo, ele já está ali com o Pulgar, às vezes está com o Jorginho quando pode, De La Cruz, Everton Araújo. Então, esses jogadores, ele utiliza ali, quando o Saul puder jogar, vai utilizar ali o segundo volante que vem centralizado organizando o jogo. Seria o Jorginho. O Jorginho está fora. Ele começou ontem com o garoto, o Everton, né, e com o Pulgar, depois entrou o De La Cruz. Então, ele quer o Paquetá, o Flamengo, quando tiver a bola, o Paquetá venha por dentro para dar o corredor para o Emerson Royal ou para o Varela passar. O cara que vai usar o corredor, que vai dar amplitude, é o lateral direito, quem estiver jogando titular. Emerson Royal, para mim, não tem mais essa característica. Lateral que tem esse apoio bem lá no fundo, né? O Pascoal costuma falar que é lateral submarino, vai no fundo. Acho que o Emerson Royal, ele tem a experiência para recompor como um zagueiro na linha de 4 ali, um lateral mais defensor, e vir construindo o jogo. Velocidade,
lateral que passa é mais o Varela. Aí o Paquetá tem que ir por dentro, ficar próximo. Mas eu não estou enxergando isso. Eu entendi o que o Felipe Luiz quer e deve treinar e pedir para ele. Só que isso não está acontecendo no jogo. Quando o Flamengo tem a bola, o Paquetá circular mais, sair da direita, ir mais por dentro, chegar ali próximo do Arrascaeta ou receber essa bola nas costas, né, da marcação de meio que adianta para marcar os volantes do Flamengo, ele flutuar por trás ali para receber na intermediária ofensiva e girar de frente para os atacantes. Acho que é isso que o Felipe Luiz quer. Só que na prática, o que está acontecendo, o que eu estou enxergando, na maior parte do tempo, tá? Em alguns momentos ele circula, ele aparece ali, ele tenta, mas na maior parte do tempo, nos 90 minutos, ele tem sido mais um meia-ponta, como o Pascoal falou. Ele tem caído muito mais para o lado direito, né? Tem recebido essa bola muito mais perto da linha lateral do que por dentro, centralizado. O Flamengo movimenta muito, adianta muito os seus jogadores de meio ali, os volantes saem muito. Olha onde que o Pulgar fez o gol, né? Na entrada da área ofensiva. Então eu queria ver o Paquetá ali, naquela função, ele recebendo essa bola ali, sabe, intermediária para frente. E enxergar o jogo mais de frente. Não tenho visto isso. O Felipe Luiz, eu entendi o que ele falou, acho que ele pede isso para o Paquetá, mas não está acontecendo. Então, assim, isso tem dificultado, porque ele ficar mais aberto para receber essa bola mais perto da linha lateral, a marcação aproxima mais, ele fica um pouco de costas, e a única jogada que ele tem é dominar com a canhota, trazer para achar o passe para dentro para alguém no meio. E o que ele falou que ele marca como ponta é aquilo que eu falei. Quando o time perde a bola, ele vem na linha dos volantes, ficam 4 jogadores mais ou menos ali, né? Porque o Samuel Lino ou o Cebolinha voltam pelo lado esquerdo, ele que volta pelo lado direito, com os 2 volantes, fazem 2 linhas de 4. Aí ele volta o quê? Marcando como ponta, porque ele marca o lateral adversário. Acho que ele poderia render mais por dentro para mim, porque ele volta para marcar o lateral, os laterais do adversário geralmente apoiam bastante, onde foi o Ramonzinho que fez isso, então ele tem que voltar até lá atrás. Quando recupera essa bola, o caminho a percorrer é mais longo do que se ele estiver por dentro. Eu prefiro, mas o treinador é o Felipe Luiz, eu respeito, ele pediu a contratação para ele jogar como meia, então que ele jogue como meia ao lado do Arrascaeta. Após mostrarmos o mapa de ações do Lucas Paquetá no jogo de ontem, a gente vai mostrar o mapa, agora sim, o mapa de calouros, Elias, e em cima do que você está vendo. Agora me diga, para você, aonde o Lucas Paquetá tem que jogar? Eu tenho a mesma percepção que o vovozinho, tem que jogar por dentro. Eu fiz uma pesquisa rápida e convido a todos os fãs de esporte aí que estão nos assistindo. Eu gosto muito do Felipe. Gosto muito mesmo, eu já o defendi aqui algumas vezes, mas não tem como. Primeiro, eu acho que a crítica que eu fiz ao Tite, eu estendo ao Felipe. Ele tem jogadores para mudar o sistema de jogo, mudar a forma de jogar do Flamengo. O Flamengo joga dessa forma já faz um bom tempo. Então todo mundo já começa a marcar, já começa a criar dificuldades. Ah, mas ele vem por dentro. Tá bom, como o Jair ontem matou essa forma de jogar, porque ele colocou as 2 linhas de marcações, né? Tanto a defensiva como ali no meio campo, e aí quando o Vitória pegava a bola, saía todo mundo pelos lados, aí o Paquetá tinha maior preocupação, era voltar para marcar do que para armar. Eu fiz uma pesquisa rápida aqui, o último jogo em que o Paquetá jogou pelo lado no West Ham foi no dia 30 de dezembro de 2025, contra o Brighton. Ele jogou ainda pelo lado esquerdo, não foi nem pelo lado direito, jogando com o pé contrário, né? Ele jogou pelo lado esquerdo. São açougue, Zé. Não tô açougue, porque assim, às vezes as pessoas, o Felipe fala, e eu tô falando isso porque, da mesma forma que eu peguei, hoje, ontem na hora que ele falou isso, eu achei estranho, porque eu vi alguns jogos do West Ham e jamais vi o Paquetá jogando aberto e fechando pelo pé contrário. Eu vi hoje também o Jailson fazendo a análise e explicando, o Paquetá não joga, nunca jogou aberto para fazer essa função. Aí ele colocou os jogadores e tal. E aí, confirmando, fiz a pesquisa no dia 31 de dezembro, que ele jogou, né, no dia 30 de dezembro de 2025, aberto pelo lado esquerdo e fazendo, se você pegar o mapa de calor, como um ponto esquerda, nem fechando por dentro.
né? O Paquetá tem uma facilidade enorme, a versatilidade de jogar por dentro, vendo praticamente todo o campo, não se limitando a uma parte do campo apenas. Porque assim, eu desejo que ele venha jogar por dentro quando o Flamengo tem a bola. Mas você avisou o adversário? O adversário já sabe o que ele vai fazer. Quando ele se posiciona o Paquetá ali, ele fica preso a duas movimentações apenas. Pega a bola com a perna esquerda, ele vai trazer por dentro. Eu posiciono o meu primeiro volante, meu segundo volante, né? Se você joga, normalmente os times adversários estão posicionando 3 jogadores no meio campo. Um centralizado na frente da defesa e 2 jogadores ao lado, né? Para jogar contra o Flamengo. O Fluminense fez isso, o Corinthians fez isso. Então ele tem, quando ele pega a bola, ele fecha, ele tem o primeiro volante, que é o meia, vai pelo lado esquerdo, vamos dizer assim. Ele tem um segundo volante fazendo a marcação e tem o cara que está voltando para fazer a marcação pelos lados do campo. Ou seja, ele tá encaixotado, ele não vai conseguir jogar. Agora, joga o Paquetá por dentro, deixa ele pegar a bola de frente. Ele vai ver o campo todo, pela qualidade que tem, então ele vai distribuir o jogo. Ó, toca aqui, devolve para mim, Arrascaeta. Eu vou jogar agora pelo lado, vou abrir o campo, ou seja, eu vou dar ritmo ao jogo. Né? O Paquetá tem a possibilidade de fazer o que o Jorginho faz em termos de distribuição de jogo. Né? Se o Flamengo tem a prioridade, né? e tem por metodologia do Felipe de ter a bola nos pés para controlar o jogo, o Paquetá tem que participar ativamente disso. E tem que ser por dentro, tem que ser jogando no meio campo. Né? E, de novo, o Felipe tem que criar novas situações táticas para surpreender os adversários. Ele não pode entrar e jogar da mesma forma. O Jadson aqui, Zé, o Flamengo precisa se reinventar, surpreender. Os adversários já sabem como o Mengão joga e se reforçaram. O início de temporada é para todo mundo. Essa desculpa física, lembrando que hoje o Flamengo, o time profissional, o elenco profissional do Flamengo, já completa um mês de atividade. Plirra, o que eu estou falando aqui, eu falei o ano passado. Eu estou repetindo o que eu falei o ano passado. Ele precisa entender a versatilidade e a capacidade que esses jogadores têm na mão. Não pode ser só o que eu acredito. Eu penso assim, pronto e acabou. Você fica muito fechado à sua forma de jogar e esquece dos adversários. Os adversários estudam também o Flamengo, os adversários sabem como o Flamengo joga. Eles têm também departamentos de scouting que vê posicionamento, que sabe onde é o maior passador, o melhor passador. Né? Entendeu? Então cria dificuldades. Agora, se eu, como treinador, faço os meus jogadores jogarem a todo instante na mesma posição e esperando que a técnica deles, né, possa todos os jogos decidir, isso nem sempre vai acontecer. Mas o Flamengo está no começo da temporada. Os times adversários também estão no começo da temporada. O Flamengo vai evoluir fisicamente. Os times adversários também irão evoluir fisicamente. Aí cabe ao treinador criar novas maneiras para ajudar o seu time. Então, mas em cima disso ainda, Zé, se você joga com Arrascaeta, Carrascal, Cebolinha, Pedro, esses caras, aí até numa comparação com outros times menos dotados em termos de talento, de jogadores virtuosos, esses caras precisam estar na ponta dos cascos. Ainda mais para jogar do jeito que o Felipe Luiz joga. Sim. Nesse momento da temporada, não é impossível que eles estejam na ponta dos cascos? Não, nesse momento é importante você criar maneiras diferentes para ajudar esses caras justamente porque eles estão mal fisicamente. Então eu vou fazer com que eles corram errado, entre aspas, né? Criar as dificuldades para sair da marcação, eu tenho que correr mais, eu tenho que aumentar a intensidade, eu tenho que se movimentar mais para sair dessa marcação. O desgaste vai ser muito maior. Agora, se eu criar situações para surpreender os adversários, quem vai correr errado serão os adversários. Né? Então é essa versatilidade que eu acho que o Felipe tem que ter, porque se ele não tivesse jogadores para fazer isso, beleza. Eu vou dar um exemplo. O Dorival Júnior, quando chegou no Flamengo, nos primeiros jogos, ele colocou todo mundo para jogar. E depois ele falou assim, agora eu vou definir o meu sistema de jogo. Ele inverteu o posicionamento do Everton Ribeiro, que há muitos anos jogava de fora para dentro. Ele colocou o Everton para jogar por dentro e quando o Flamengo perdia a bola, o Everton vinha para fazer de fora para dentro a marcação para quando o lateral do time adversário passasse, era o Everton que saía para fazer a marcação. Ele conseguiu criar situações para aproveitar o melhor dos jogadores. Então, o bom treinador entende isso. Ele não pode só contar com a qualidade exclusiva dos times do Flamengo, porque uma hora os times já sabem como vão jogar.
né? Então eu acho que ele tem capacidade, ele é inteligente o suficiente para isso, ele tem experiência como jogador para entender esse tipo de situação e entender que os jogadores dele estão passando dificuldades. Ah, mas é fisicamente. Sim, mas os times adversários também vão crescer. Outro ponto de atenção é o setor defensivo, né? Se lá na frente os jogadores não estão tão inspirados ainda, atrás o Flamengo vem sofrendo mais gols do que o seu normal. Felipe Luiz também falou a respeito ontem. No Flamengo, Tetra, a gente lembra na temporada passada, né, que foi a primeira que o Felipe iniciou o trabalho. Ele começa no Flamengo já na semifinal da Copa do Brasil de 2024, conquista a Copa do Brasil, mas começar trabalho ele começou pela primeira vez no ano passado e teve o primeiro momento assim de maior instabilidade um pouquinho mais para frente ali na Libertadores, correu até risco de desclassificação na primeira fase, depois de perder em casa contra o Central Córdoba e empatar fora, um jogo que também precisava vencer para não passar sufoco na última rodada. Mata-mata com Estudiantes também foi aquele... Sim, mas no final das contas, houve um momento da temporada passada, é bom a gente lembrar, né, que as pessoas começam a pegar no pé do Felipe, que o Felipe tinha conquistado Supercopa, Taça Guanabara, Campeonato Carioca, ganhou a Libertadores, ganhou a Copa, ganhou o Campeonato Brasileiro e como a Copa do Brasil terminou depois do Campeonato Brasileiro e depois da Libertadores e do Campeonato Brasileiro, houve um momento em que o Felipe tinha simplesmente todos os títulos, era campeão de tudo, era ainda o atual campeão da Copa do Brasil e tinha conquistado tudo em 2025. Quer dizer, o crédito ainda é bastante grande, essas derrapadas ainda mais começo de temporada também são normais, né, Tetra? Eu acho que assim, a derrapada não é por culpa do Felipe Luiz só, não. A gente analisou aqui o posicionamento do Paquetá. O restante do time, ele está colocando no lugar que sempre jogou. Então, assim, se o Léo Ortiz e o Léo Pereira não estão tão bem nesse início, a culpa não é dele. E o linguajar que ele usou ali, bloco médio, bloco baixo, quando toma o gol, a culpa não é só da defesa. No linguajar de antigamente ganhou, ganha todo mundo junto, perdeu, perde todo mundo junto. Tomou gol, o ataque também não marcou, o meio-campo também não pressionou, não é só culpa dos zagueiros e laterais, né? Num linguajar mais popular. E aí ele tem razão. Ele está precisando que fisicamente esse time estando mais inteiro, o Flamengo joga costumeiramente sempre com a porcentagem de bola maior do que os adversários. Na maioria das vezes. Ontem não foi o caso, né? O Flamengo, ele se defende, o modelo do Flamengo é se defender atacando, porque quanto mais ele fica com a bola, menos bola tem o adversário e menos chance de ser atacado ele tem. Porque a característica do time do Flamengo não é de marcação. Quem é o pegador? Pulgar. O cara que pega meio marcador. E quando joga o garoto, o Everton Araújo. O Jorginho não é marcador nato, o Saúl não é, o próprio De La Cruz não é um motorzinho e tal, mas De La Cruz no River Plate jogava de ponta, de meia. Então, os jogadores buscam tentar ajudar na formatação tática que o treinador dá quando tiver sem a bola, mas não é a característica da maioria dos jogadores do Flamengo, Plata, Carrascal, Pedro, Samuel Lino, né? São jogadores que o futebol moderno exige que sem a bola ajudem, recomponham, precisa estar bem fisicamente, sequência de jogos, treinamento, e eu acho que é isso que o Felipe Luiz falou. Os gols estão surgindo muitas vezes por um erro de passe. Se não me engano, foi o jogo contra o Inter, Zé Elias, que foi o Paquetá perde a bola no meio? Isso, foi. O golaço no Borré. Então, é isso que ele quer dizer. Assim, um erro de passe no meio, uma decisão, uma tomada de decisão errada, um jogador que não voltou ali para dar aquela ajudinha no meio campo, abre o time todo e aí sobrecarrega ali a parte defensiva que não está no seu melhor fisicamente. Então, acho que isso tudo é de se ajustar. O Felipe Luiz é muito competente. A minha análise foi mais no posicionamento do Paquetá, que, na minha preferência, eu prefiro ele como um segundo ou um terceiro homem de meio, mais por dentro, não como um meia pelo lado, um meia como ele tem utilizado.
é preferência. De repente ele vai ajustando, o Paquetá encaixa nesse sistema, começa a entender mais, que é só quando perder a bola. Quando tiver com a bola, ele pode vir por dentro, pode movimentar, pode chegar. Eu acho que é tudo na sequência encaixa, porque qualidade ele tem de sobra, é o melhor elenco. Então, é isso aí, nação. Mais um vídeo para o canal, né? Acho que eu concordo sim com a opinião do Zinho, do Pascoal e até do Zé Elias aí falando que o Paquetá, ele não tem que jogar por fora, e sim por dentro, né? Sei que o Paquetá, principalmente no West Ham, ele não é um cara que acompanha muito os laterais. E o Filipe Luís falando durante a entrevista coletiva que quando ele tá com a bola, ele acaba se transformando, entre aspas, em um meia, e quando tá sem a bola ali, né? Acaba jogando pela lateral, acompanhando, jogando pelo lado do campo, né, lado direito, e acompanhando a lateral, né? Obviamente o Paquetá dificilmente vai render isso. O Zé Elias, ele trouxe até um ponto ali, né? Que a última vez que o Paquetá jogou pela lateral, e foi pela lateral esquerda, foi em dezembro, né, lá no West Ham. Ele trouxe um dado ali, né? Então é aquilo. O Filipe Luís, sim, tá escalando mal o Paquetá. Eu cheguei a ver até uma pergunta que... Será que o Filipe Luís está escalando o Paquetá ali, naquela posição, porque não quer jogar ele como segundo volante? Porque a posição de segundo volante já é do Jorginho? Eu creio que não, né? Obviamente, quanto mais disputa interna dentro do elenco, melhor, né? Para os jogadores crescer. E outro ponto também, né? A diferença, a posição do Gerson que jogava na época e o Paquetá são a mesma posição ali, pelo lado direito. Porém, o Gerson ele tinha mais de liberdade do que o Paquetá. Parece que o Paquetá ele tá muito preso, tá fixo naquela posição, ele não consegue sair dali. Ele não consegue se movimentar, ter versatilidade dentro de campo, uma coisa que o Gerson na época tinha, e o Paquetá não tá tendo agora. Sei que é início de temporada, vai fazer um mês agora, dia 12, que os jogadores voltaram a se representar, então é tudo novo. Sei que também, se a gente for olhar por outro lado, se a gente olhar o copo meio cheio, meio vazio, por outro lado, as competições já começaram. O Brasileirão já está indo para a quarta, vai terminar a terceira rodada. Tem fase mata-mata de Carioca. Recopa está se aproximando. Libertadores está se aproximando, né? Então, sim, o Flamengo tem que se atentar o mais rápido possível e ficar de alerta ligado, porque senão pode se complicar, né? Agora, meio do ano tem Copa do Mundo, né? Então, aqueles jogadores têm convocação agora em março. A última convocação antes da Copa do Mundo, e muitos jogadores querem mostrar serviço para suas respectivas seleções, né? Então é isso aí, nação. Aqui nos comentários, deixa a tua opinião aí sobre a atuação do Flamengo e o que você espera do Flamengo para o restante da temporada, ou melhor dizendo, para esse primeiro semestre até a Copa do Mundo, porque chegar a Copa do Mundo vai ter uma parada de mais ou menos um mês ali, e depois, só Deus sabe. Tamo junto e é na nação.